Amigos, vídeo novo no ar, hoje comentário sobre o segundo episódio da segunda temporada de Euphoria, ou Euforia. Eu tô vendo um monte de gente falar aí Euphoria pra cá, Euphoria pra lá, e eu fico muito incomodado. Eu chamo de Euforia e é isso aí. Esse episódio que foi muito bombástico, eu tô achando super interessante cada episódio ter seus momentos de clímax. Eu, por exemplo, nesse episódio teve 2 ou 3 momentos que eu fiquei assim muito ansioso, com medo de acontecer alguma coisa que não aconteceu, graças a Deus, né, Fesco? Mas enfim, eu achei o episódio muito bem dirigido, o Sam Levinson cada vez tem se aprimorado e amadurecido muito mais a série, então eu tô gostando bastante desses detalhes, problemas técnicos. Sobre a montagem e a edição do episódio, eu achei sensacional, principalmente quando ele brinca com a nossa inteligência no sentido cronológico do negócio. Então, por exemplo, você tem um fato acontecendo ontem, mas ele tá influenciando hoje e encontra uma cena com a outra e vai virando um negócio muito louco. E essas peças que ele vai mexendo, esses personagens, eles se encontram em uma determinada cena, em um determinado ponto, e cada um tem o seu arco sendo desenvolvido. E novamente temos cores diferentes nesse episódio, algumas parecidas com o do episódio anterior, como por exemplo o preto e o amarelo forte, aquele tom avermelhado, fazendo senso de perigo, de desafio, de ansiedade para os personagens. Faço outra menção sobre o estilo de câmera que ele usa na montagem do episódio, que evoca muito bem o estilo dos da primeira temporada, em que, por exemplo, tem uma cena acontecendo, sendo desenvolvida, uma ação forte, e quando a câmera vira, tá acontecendo uma outra cena em um outro lugar com outros personagens. Isso é muito da primeira temporada. Então, de modo geral, eu gostei bastante desse episódio. Eu vi no Twitter o pessoal comentando que achou esse episódio pesado demais. Eu acho o oposto. Eu achei que o primeiro episódio foi um pouco mais pesado que esse, mas enfim, eu acho que o nível de censura, ele tá aí muito bem equiparado, eu acho que não tá pesando demais e nem sendo leve demais, e eu tô gostando. Agora vamos fazer aquela análise detalhada sobre cada personagem e seu mini desenvolvimento no decorrer deste episódio. Então, por exemplo, vamos começar logo com o nome do episódio, que é Out of Touch. Out of touch seria mais ou menos fora de alcance, fora de toque, né? Fora de imaginação. E várias coisas nesse episódio são fora de imaginação. Principalmente na cabeça do Nate, e eu acho que esse personagem é meio que o centro desse episódio. Apesar de a gente ter tido alguns outros personagens tendo evidência, eu acho que o foco principal desse episódio é o Nate. Se você concorda comigo, comenta aqui. Se você não concorda, também comenta para eu saber o seu ponto de vista. Então nós temos o Nate mais trabalhado, até mesmo a primeira frase, quem fala é a Rue falando que acha que o Nate está apaixonado, e ela faz ela estabelece um pensamento ali sobre a postura do Nate, que eu acho que com o decorrer desse episódio, a gente tem essa postura aí meio que sendo quebrada. Porque, por exemplo, a primeira coisa que ela fala do Nate é que acha que ele tá apaixonado pela Cassie. E na realidade, eu acho que o Nate não é apaixonado por ninguém. Essa é a grande verdade. Pelo menos pra mim. Então o Nate tá lá no hospital, ele tem algumas alucinações ali, misturadas com algumas lembranças. Então a gente tem a Jules fazendo parte dessas alucinações, a Cassie, o seu pai, talvez ali um estupro. O que vocês acham, gente? Eu fiquei meio assim, eu revi a cena algumas vezes, eu fiquei meio assim. Porque na primeira temporada a gente tem uma apresentação do Nate muito, eu ia falar muito bonita, mas muito interessante do ponto de vista do personagem, em como ele é inserido à pornografia. Ele vê os DVDs que o pai grava, então essa primeira parte aí da primeira temporada, a gente conhece como que o Nate, a justificativa do Nate ser como ele é. Não a justificativa certa, porque nada justifica o Nate ser do jeito que ele é, mas um contraponto no sentido de, será se ele é assim por conta dos pais? Eu acho que vai muito da personalidade de cada um, porque existem lares horríveis com pessoas ótimas, existem lares ótimos com pessoas horríveis, então não necessariamente a justificativa do Nate em ser o que ele é, não tá muito bem direcionada com o que o pai é, embora possa ser sim justificativa para ser o que ele é. Ai, meu Deus, que confuso. E o Nate, ele não tá sendo muito honesto ali com ninguém. Vamos falar a verdade?
nem com a Mad, nem com a Cassie. Então, até quando ele sai do hospital, ele fica ali conversando com a Cassie tá tendo um mini surto, então ele promete que vai encontrar com a Cassie ali em um futuro. Eles até se encontram, sei lá, no final de semana, e a Rue consegue ver a Cassie correndo ali pra dentro do carro do Nate, e eles vão pra algum lugar afastado, numa construção. E nesse momento, eu faço alusão ali ao que eu falei nos primeiros minutos do vídeo, no sentido de ansiedade. Eu fiquei muito ansioso nessa parte, com medo do Nate acabar machucando, ferindo a Cassie de alguma forma física, porque apesar dele não ferir a Cassie de forma física, ele fere sentimentalmente, porque quando ele vai fazer sexo oral ali nela, ele fala: como que você vai olhar pra Mad? Você vai ter coragem de olhar pra Mad? Ele é um filho da puta, né, gente? Pelo amor de Deus, que cara ordinário. E a Cassie, ela tá ali ansiosa e feliz e um mix de sentimentos, só que quando ele fala isso pra ela, meio que o mundo cai e tudo ali que ela tava construindo até aquele momento, ele desaba. E é péssimo. Depois desse encontro, até mesmo antes deles chegarem lá, nós temos a Mad ligando pra ele, aí a Mad liga pra Cassie por chamada de vídeo, por FaceTime, nenhum dos dois atende. Eu achei que pra ela descobrir que eles estão tendo um caso, tá meio rápido. Eu até entendo a narrativa da série em querer acelerar as coisas. Eu entendo que as coisas, elas tendem a ser um pouco mais aceleradas. Só que eu achei que eles têm que enrolar mais a Mad. Então acaba que quando o Nate chega em casa, o pai dele quer saber o que tá acontecendo, por que foi um traficante que bateu no Nate, e o Nate acaba confessando pro pai que ele apanhou por causa do pai, porque ele trepava com uma menina da escola dele e ele apanhou no lugar dele. Gente, nada a ver essa justificativa aí, né? Até mesmo porque o Nate apanhou não porque o pai dele tava trepando com a Jules, e sim porque o Nate mesmo machucou a Jules de forma física e de forma emocional. Então o Fesco, ele acaba sabendo disso e ameaça o Nate. E aí tem toda uma parte aí que envolve a polícia e tudo mais. Então por isso que o Fesco tem ódio ali do Nate, e não por conta do pai dele. Mas eu acho que isso é até de certa forma legal da gente ver, porque o Nate, ele quer machucar o pai de alguma forma. Então, por isso que ele acaba falando isso pro pai dele. Até mesmo ali no início do episódio, ele tem uma alucinação ali do que poderia ser a vida dele caso ele fosse namorado da Cassie. Então, ela é grávida e tem toda aquela parte ali bem de alusão. Faço menção para o filtro utilizado, que é aquele filtro um pouco mais claro, brilhante, até com uns grãos, para dar esse tom mais de sonho, de ilusão. Entrando aí na parte do pai do Nate, é bem interessante ver como que o Carl Jacobs, ele é desenvolvido. Ele é essa pessoa chata, insuportável. Ele abre toda uma linha de investigação sem ser policial. É ridículo. Então ele vai na casa da Cassie, fica fazendo perguntas ali pra mãe da Cassie, pra Lexi. E o Carl pressiona tanto a família lá que a Cassie fica morrendo de medo e acaba confessando que foi o Fesco, né? Só que isso não é mostrado na série. A gente não tem isso sendo mostrado, essa confissão. Foi o Fesco que fez isso. Foi o Fesco que bateu no Nate. A gente não tem. Mas em uma briga depois das irmãs, a Lexi e a Cassie, uma ali acaba jogando na cara da outra. Ai, não era pra você contar que foi o Fesco. Ai, por que você não queria que contasse? Ai, meu Deus, socorro. Então tem uma briga das duas por conta da Cassie ter dedurado o Fesco. Ai, gente, essas duas irmãs ainda vão render. Então o Carl vai até o mercadinho ali do Fesco, a Lexi inclusive tá lá, então tem um momento de extrema tensão, que é o segundo momento que eu fiquei aqui, ó, ansioso. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, o que tá acontecendo? O Ashtray, ele vai ali pros bastidores e pega uma caixa de cereal, e eu falo, é agora que vai, né, vai ter uma martelada ou uma arma, mas não teve. Ainda bem, porque eu quero que o Carl, ele encha mais o saco, ele perturbe mais. Ele é muito intimidador, então a presença dele por si só já intimida a Lexi, intimida a Faye, que tá ali, ela fica, né, ai, que creepy, muito estranho. Enfim, depois disso, ele volta pra casa e fica esperando o Nate aparecer. Falando na palavra estranho, o que foi muito estranho foi a apresentação da Rue,
com a Jules, com o Elliot. Eles até fazem menção a isso durante o episódio em que a Rue tá lá dando uns beijinhos ali na Jules no corredor da escola e a Rue vê o Elliot de longe. Ela já fica ali. Meu Deus, o que o Elliot vai falar? Se o Elliot falar, meu Deus, ai, que difícil. E o Elliot se aproxima e acaba que tem uma apresentação ali bem estranha, bem creepy mesmo. E não só é estranho pra gente que tá assistindo, como que pra eles. Então é até mencionado. A Rue, na narração, fala: ai, isso foi estranho. E o Elliot fala: ai, foi bem estranho. E acaba que a gente aqui no sofá fala: meu Deus, que estranho. E é muito estranho mesmo. E depois dessa cena, a Jules sai e vai pro banheiro. Nesse momento, tem um ponto de encontro ali com a Mad, com a Cassie, com a Kitty Cat. E essa cena, ela faz muita alusão ao que eu falei no início do vídeo, que é uma cena ali de ponto de encontro em que cada personagem que tá ali tem um desenvolvimento anterior até culminar naquela cena. Então, por exemplo, a Jules chega nesse banheiro já chorando e entra para dentro de um box. A Cassie tá ali se arrumando e vendo no espelho. A Mad aparece também. A Kitty Cat do nada tá ali falando algumas coisas. E cada uma dessas personagens, elas têm um pré-desenvolvimento antes de chegar ali naquele momento. Então, nesse momento que a Jules chega, ela vai pro banheiro e vai chorar. E depois a Rue até comenta que a Jules estava chorando, então que ela é ciumenta. E tem um sentimento ali por ela que é bem profundo e um sentimento de posse mesmo. Depois disso, a Rue confessa que estava saindo com o Elliot há alguns dias e que eles estavam usando drogas. E, inclusive, esse momento, a gente vê a Rue ali se drogando e achando um máximo. E dá muita vontade de dar na cara da Rue, né? Mas a gente entende o contraponto dessa personagem. Porque, ao mesmo tempo em que ela é feliz com a Jules, ela usa droga, ela também é feliz. E se tem um ponto de desequilíbrio entre esses dois pontos, a Rue desequilibra. Então, ela acaba tendo uma recaída se a Jules se afasta. E, ao mesmo tempo, se ela não tem as drogas ali para ela utilizar, ela se afasta da Jules. Então, essa personagem ela é interessantíssima, até mesmo porque depois, quando ela vai se encontrar lá nos narcóticos, o Ali que tá ali, que é o padrinho dela, ele fica tentando aconselhá-la de forma com que ela pare de usar drogas. Ela tá completamente chapada. Ele até mesmo depois desse encontro leva a Rue lá pra casa dela e ele acaba conhecendo a mãe da Rue. Então talvez, será se a gente vai ter algum romance aí no futuro? Não sei. E quando ele sai da casa, ele até faz um tipo assim: ah, eu tô de olho em você. Isso mostra o quão preocupado ele é com a Rue e como a Rue tá se fazendo mal. A Rue é uma mentirosa, meu Deus, ela conta muita mentira, eu não aguento tanta mentira. Voltando para aquela cena inicial lá do encontro no banheiro, além da Jules chegar e vai chorar, a gente tem também a Mad e a Cassie e a Kitty Cat. Como eu já falei das outras duas, vamos falar agora da Kitty Cat, porque a Kitty Cat tem um desenvolvimento ali muito interessante, porque ela meio que se mostra feliz pra todo mundo e que tem um relacionamento maravilhoso, despertando inveja em todo mundo. Só que, como nós sabemos, a Kitty Cat tá infeliz no seu relacionamento excelente. Mesmo o Ethan sendo a pessoa mais fofa desse mundo, mesmo ele sendo o boyzinho que é maravilhoso e ótimo, ela tá infeliz, porque ela queria mesmo ser jogada, ter a roupa rasgada e ser comida, sei lá, de um jeito bem louco. O Ethan, certamente, ele não faz isso. A gente ainda não viu como que é essa relação mais íntima dos dois. Aquilo que a gente vê de chegar o Khal Drogo ali nos bastidores e matar o Ethan, meio que comer a Cassie ali na cama de maneira violenta, é uma projeção da mente dela e é o que ela conta pras amigas, que o Ethan faz isso com ela, só que ele realmente não faz porcaria nenhuma. Do ponto de vista da Cassie, nós temos ali um aprofundamento na mente dela, em que ela tem uma forte crise de ansiedade e várias
alucinações com as pessoas que ela segue, com influenciadores, com pessoas que ela tem ali contato na internet. Então, a primeira que aparece é até mesmo uma atriz pornô, ela é toda, né, torneada, e daí aparece já outras influencers, aparece uma mulher gorda, uma com cabelo todo pintadinho, e um monte de gente ali, e que vai meio que entrando na mente da Kit Kat e para ela se aceitar, aceite como você é, se ame, e essas mensagens já prontas de internet. E eu acho que é muito alerta de gatilho para para toda uma geração de pessoas que consomem esses conteúdos, às vezes de maneira aí compulsória. Essas pessoas, elas projetam coisas na tela dos outros. Eu vou falar que eu tenho um pouco disso, né, com alguns criadores aí que eu vejo, que eu sei lá, eu queria ser igual a eles, mas eu não sou porque N motivos. Então eu achei muito interessante o jeito e a condução dessa cena, até mesmo porque vão surgindo vários influencers ali, né, vários criadores, sei lá, várias pessoas que a Kit Kat segue e que ficam ali falando na cabeça dela e ela explode ali, grita, e a gente entende que ela tá com uma séria crise. A Kit Kat tá bem complicada. Mas eu espero que a Kit Kat tenha um desenvolvimento melhor. E eu espero que ela volte lá pra putaria dela, que ela volte a ser cam girl, que eu adorava a Kit Kat cam girl, super empoderada, pisando nos homens e tendo toda aquela ação desbravadora que a gente notava na cara dela o nível de satisfação que ela tinha, e melhor ainda que ela não tinha que contar pra ninguém sabia disso, né? Então era uma coisa ali íntima dela que ela adorava, e eu queria muito que fosse igual. Mas não, como eu já falei, essa temporada tá um pouco mais obscura, um pouco mais tensa, então as questões ali da mente, de problemas de ansiedade, de depressão, eles estão sendo muito bem trabalhados aqui nessas questões. A Kit Kat faz até uma lista ali de prós e contras, né, sobre o namoro dela com o Ethan, e os prós, várias coisas, tem fofo, legal, amoroso, me ama, não sei o que, não sei o que. Nos contras, ela não consegue falar e escrever nada. Ou seja, o relacionamento dela está perfeito, só que ela tá ali precisando de um fogo a mais, minha filha. Sei lá, vai comprar alguma coisa, vai no sex shop, vai apimentar essa relação, Kit Kat. Eu acho os dois muito fofos e eu não queria que ela tivesse infeliz com essa relação. Confesso que estou com um pouco de preguiça dessa historinha dela com o Ethan. Mas essa outra dela com os problemas dela de ansiedade, essa eu tô gostando. Eu sei que eu já falei ali daquela cena do mercado quando o Carl vai buscar o Fesco ali. Só que eu esqueci de mencionar a Faye. A Faye, que é aquela que a Rue conheceu dentro do carro no primeiro episódio, a Faye, ela acaba meio que agredindo e talvez matando o gerente do motel que ela tá hospedada, e ela acaba fugindo dali, indo então pra casa do Fesco, morando com o Fesco. Ali eu senti um pouco de ciúmes da Lexi, porque a Lexi vai até o Fesco toda feliz, e quando ela vê o Fesco com a Alex, ela fica mais... E eu não queria que isso acontecesse. Eu fiquei, ai, que raiva da Faye, que raiva. Mas em uma entrevista que eu vi com a atriz que interpreta a Faye, que agora eu esqueci o nome, ela menciona que sempre foi um grande sonho fazer parte, que ela acompanhava toda a série. Então eu vou dar uma chance pra personagem da Faye. Falando em entrevistas, eu assisti outra da Sydney Sweeney, que é a atriz que interpreta a Cassie. E é engraçado ver como que os atores se entregam. Então, por exemplo, a Sydney conta que durante ali o desenvolvimento da segunda temporada, o Sam Levinson, que é o diretor, o criador, o faz tudo da série, ele pergunta pra ela, Sydney, o que a Cassie faria assim de mais louco na vida? E ela fica, ai meu Deus, ai eu não sei, ai será que é o quê? E o Sam Levinson fala, e se ela ficar com o Nate? Mind blow. E a Sydney até fala, mas e a Mad, como que ia ficar? Então, acaba que a gente entende que um pouco do desenvolvimento ali da Cassie e da própria Mad, né, batendo em todo mundo, que ela irrita, acontece muito bem por conta dessa conversa que eles tiveram. Bem, isso é o que eles contam pra gente ali de bastidores, né? Inclusive, eu vou deixar o link da entrevista aqui nos comentários.
E a gente fecha o episódio com essa conversa super tensa do Carl com o Nate, e o Carl confessa que tem gente que sabe sim das fitas, né, dos DVDs que o Carl gravava, dele tendo relações sexuais com outras pessoas, e que uma pessoa sabe da relação sexual que ele teve com a Jules. Ai, meu Deus. E quem que é essa pessoa? Eu não sei se vocês se lembram, mas é a Mad. A Mad, na primeira temporada, ela consegue ver o DVD. E é, meu Deus do céu, que louco. Por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal, que vai ter cobertura dos 8 episódios de Euforia. Obrigado pela sua presença. Um abraço e até a próxima!